Nos últimos 5 anos, o assédio foi assunto de mais de 10 mil ações só na Justiça do Trabalho de Santa Catarina. Existe até uma data para chamar a atenção para essa conduta. É o dia 2 de maio. Foi celebrado o Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral, até com campanha de prevenção a esse tipo de assédio. Para falar do assunto, a gente recebe aqui no estúdio a doutora Maria Beatriz Gubert, juíza do TRT de Santa Catarina, mestre em Direito pela Universidade de Miami e professora de cursos de pós-graduação. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Marta. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Prazer receber a senhora também. Vamos falar que só nos primeiros 3 meses do ano agora entraram mais de 500 processos de assédio no trabalho. O que é o assédio moral? A Constituição Federal do Brasil, ela traz como fundamentos principais o princípio da dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho. Os empregados e os empregadores têm direitos e deveres. Uma das obrigações do empregador é manter um ambiente de trabalho sadio e saudável. Então, o assédio moral, ele configura a exposição do trabalhador, a exposição reiterada e continuada a atos de humilhação e constrangimento. Em linhas gerais, seria isso. Como é que o trabalhador pode identificar isso? Porque muitas vezes existe uma cultura na empresa de que isso acaba se tornando comum. É toda forma de constrangimento, humilhação que viola a dignidade desse trabalhador? Hoje em dia a gente fica pensando o porquê desse número, né, de ações trabalhistas abordando o assédio moral. Mas o assédio moral não é um assunto novo. Só que hoje as pessoas estão mais conscientes, né? Então, em primeiro lugar, o empregador ele tem que ter uma cultura de prevenção muito forte. Ele tem que esclarecer o que é o assédio moral e ter uma política, eu sempre falo isso, tolerância zero no ambiente de trabalho. O empregado, por sua vez, tem que buscar informações. Uma informação importante é que o Tribunal Superior do Trabalho ele tem uma cartilha muito esclarecedora que diz o que é assédio, o que não é assédio. Essa cartilha está disponível a qualquer trabalhador. É só entrar no site do Tribunal Superior do Trabalho e assim verificar. Às vezes é interessante para o próprio empregador também ter acesso, né? E saber quais são os limites dessa relação. A senhora falou algo que me chamou a atenção. É a repetição que configura o assédio moral. Se foi um caso, uma única vez, não. O assédio exige um comportamento reiterado, repetitivo. São vários atos que podem configurar um assédio. Não que um ato exclusivamente de desrespeito não possa ser punido. Pode. Mas ele pode não configurar o assédio moral, assim falando tecnicamente. É algo que acontece todo dia. Aliás, nem sempre o assédio moral é da chefia para com os funcionários, às vezes... Não, há um senso comum, né, de que o assédio moral ele é vertical, ou seja, do gestor para o subordinado, mas não necessariamente. O assédio moral pode acontecer entre colegas que estão na mesma sala, que estão em mesas lado a lado e que pode, se o empregador não reprimir, se o gestor não reprimir, um desses colegas pode se sentir à vontade para assediar o outro. Por isso é que eu sempre digo, conscientização, prevenção e treinamento. Doutora, quais são as situações mais comuns assim, que vocês pegam nesses casos todos que a gente citou números agora há pouco? Sim, né? Nós temos eu acho que a situação mais comum, a que gera mais casos na Justiça do Trabalho catarinense é a cobrança de metas, né? Em primeiro lugar, digamos assim, a cobrança de metas por si só, ela não é um ato ilícito. O empregador pode cobrar as metas do empregado, desde que com respeito e sem afrontar a dignidade do trabalhador. Ele não pode fazer esta cobrança de metas ameaçando o trabalhador de dispensa ou ameaçando de aplicar uma punição, nem submetendo-o, por exemplo, a rankings vexatórios, né? Publicizar esses rankings, né? Ou submetê-lo a situações tais que o trabalhador se sinta humilhado e constrangido, como dancinhas, hinos, né? Então, assim, há que cuidar nesta cobrança de metas. Bom, então o empregador ele tem a obrigação de manter um ambiente de trabalho seguro, sadio, justamente coibir essas práticas de constrangimento, que muitas vezes constrangem, humilham mesmo o empregado. Sim, isso é a obrigação básica, digamos assim. Ao empregador compete o poder diretivo. O que é esse poder diretivo? Estabelecer as regras para que tenha uma relação de trabalho saudável, pautada no respeito e na urbanidade. Se ele assim não faz,
ele pode se sujeitar ao arbitramento de uma indenização por danos morais na Justiça do Trabalho. Bom, a senhora falou que o problema não é cobrar metas, mas às vezes a forma como isso é feito. Isso. Tem outras situações sobre as quais a gente conversou que a gente fica até chocado que isso aconteça em Santa Catarina. Controle do uso do banheiro, desrespeito, a senhora me falou que existe outro caso bastante comum na Justiça do Trabalho, que são os xingamentos. Sim, isso também a gente vê, vamos dizer, diuturnamente, né, nas ações trabalhistas. Quando o empregador se dirige ao empregado, como eu já mencionei antes, ele tem que se dirigir de forma respeitosa, com urbanidade. Hoje, eu sempre digo, está muito mais fácil para o empregado, ele tem um celular, né? Ele pode gravar os atos que acontecem com ele no ambiente de trabalho. Então, como na vida, a gente tem que respeitar, né, o próximo. E o empregador, mais ainda, ele tem que dar o exemplo e ele tem que mostrar aos seus subordinados que ele não admite que a relação do trabalho seja pautada no desrespeito, né? Então, eu sempre insisto, quando me é oportunizado esse lugar de fala, e agradeço mais uma vez, porque esse esclarecimento para a população é muito salutar. Há que se treinar os gestores, há que se treinar as chefias, para que a gente não tenha mais esses casos de assédio moral. É difícil eliminarmos, mas a gente pode diminuir. Os apelidos pejorativos também são uma constante nessas denúncias? Também. Eu sempre digo assim, o apelido é a medida... Como é que é a medida, né? Se eu sou chamada de um apelido que eu não gosto, por certo que eu não posso ser chamada pelos demais, pelos colaboradores ou pela chefia. Há casos, né, eu até mencionei isso para ti, de trabalhadores que chegam numa empresa e já são dotados de um apelido. Só que eles não gostam desse apelido. Então, mais uma vez, a relação de trabalho tem que se pautar no respeito e na urbanidade. Apelidos, né, vexatórios não podem ser tolerados. Doutora, o caso de assédio sexual específico, né, ele é considerado um dos maiores desafios para a Justiça do Trabalho. Por quê? O assédio sexual, eu lhe digo assim, tenho 28 anos de magistratura e são os casos realmente mais difíceis de a gente apreciar. Seja porque nós temos que ter cuidados com a revitimização da trabalhadora que está ali, ou do trabalhador, seja porque a prova é mais difícil, né? O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, neste ano, ele instituiu uma resolução que estabelece o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Esse protocolo hoje é obrigatório para os tribunais, ou seja, os juízes vão ter que ter esse olhar mais sensível nesses casos que envolvem assédio sexual, porque é um assunto muito importante que não pode ser desprezado e nós temos que olhar com muita sensibilidade essa questão. E em relação ao assédio moral, é importante destacar que ele não exige repetição. Um só ato de assédio sexual ele pode ser punido. Doutora, falando do assédio de forma geral, quais são as provas? A senhora falou agora há pouco em provas, né? As provas que o trabalhador pode reunir nessas situações. Eu já mencionei a questão do celular, né? Então, a prova testemunhal também, a prova testemunhal é muito difícil nos casos de assédio sexual, porque normalmente os casos de assédio sexual, eles são feitos, vamos dizer, a portas fechadas, né? Entre quatro paredes mesmo. Entre quatro paredes, mas uma gravação, ela pode ser utilizada, e essa gravação, se for para a defesa daquela trabalhadora ou daquele trabalhador que está sendo assediado, ela pode ser utilizada em juízo. Ela não pode ser utilizada quando envolve terceira pessoa, mas para a defesa daquele trabalhador, ela pode ser utilizada. E o trabalhador, hoje em dia, em que as cobranças são feitas muitas vezes por WhatsApp ou por e-mail, o trabalhador também pode se valer dessa prova documental. Doutora, me faz pensar um pouco sobre a origem disso tudo, né? Porque a gente estava conversando ali agora há pouco, boa parte das pessoas que estão no mercado de trabalho hoje estão na faixa dos 40. É a minha geração, inclusive, né? E eu fui criada num tempo em que o bullying existia,
mas ainda não existia nome para o bullying, para esse comportamento. E isso impossibilitava das pessoas enxergarem, entenderem a gravidade desse tipo de comportamento, de humilhação, que no mercado de trabalho ele já ganha outro nome, assédio moral. Assédio moral. Tem um pouco dessa construção social mesmo. Na realidade, o assédio, vamos dizer, é o gênero do qual o assédio moral e o assédio sexual são as espécies, né? Então, assim, qualquer forma de humilhação e de constrangimento no ambiente de trabalho pode configurar assédio. Prevenção, treinamento, esclarecimento e muita informação, que é o que vocês estão fazendo hoje. Doutora, a senhora falou por parte da empresa o que deve ser feito e, além disso, uma política clara, rigorosa de prevenção, de treinamento. Vocês podem, as próprias empresas podem se inspirar nessa cartilha que a senhora citou agora há pouco. Com certeza. E nós temos também, eu acho que é importante destacar, a Lei 14.457 de 2022, ela estabeleceu novas atribuições para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que hoje se intitula, inclusive, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. E ela traz novas atribuições no sentido de que as empresas vão ter que ter um código de conduta que estabeleça a forma de combate e de prevenção ao assédio, principalmente sexual, regras de conduta, compliance, mas eu sempre falo, não adianta nós termos um belo compliance, belas regras de conduta, se elas não são colocadas em prática. O mais importante do que tudo isso é o treinamento dos gestores. E nós temos que ter também uma boa prática para as empresas, é o 0800, né? De forma que o trabalhador possa se sentir à vontade para fazer uma denúncia, inclusive anônima, seja pelo 0800, seja por um e-mail, e que ele vá apurar e punir. Doutora, já estamos no nosso horário, mas gostaria de conversar ainda muitas horas com a senhora. Obrigada pelos esclarecimentos, viu? Muito obrigada. Respeito e urbanidade. Obrigada. Para você que está chegando agora, a gente conversou com a doutora Maria Beatriz Gubert, juíza do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. A gente faz um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho Alice Queiroz traz os destaques do esporte no SC no ar. Ela está chegando, já, depois do intervalo.